Pessoal, como é que vocês estão? Então, agora iremos tentar voltar à nossa rotina, só que à distância, com os nossos conteúdos. Eu sei que diante dessa pandemia, todo mundo está em casa e se protegendo, que é o certo a se fazer. O isolamento é a medida mais eficaz no momento contra esse vírus. E espero que vocês estejam bem. E o nosso primeiro conteúdo será a biosfera. Se vocês lembrarem bem, a gente tinha falado de três esferas importantes: a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera, e iniciado um pouco sobre biosfera. Agora a gente vai dar uma retomada e entender um pouco mais sobre essa esfera e a importância dela para o planeta de forma geral. Então, antes da gente entender sobre o que é biosfera, vamos recapitular alguns elementos naturais que compõem a própria biosfera. São eles o quê? A hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. A hidrosfera, ela compreende as massas de água, seja ela doce ou salgada. A gente viu que a água doce, ela tem pouca abundância, enquanto que a água salgada, ela tem maior quantidade. O nosso planeta, ele é formado basicamente por água, e parte dessa água, ou a sua totalidade, é água salgada. E a gente viu que outra relação dessa água com outro elemento natural é com a litosfera. Através das rochas são liberados minerais, e esses minerais vão até o mar e acaba gerando essa água salgada. Tem outros fatores, mas tem essa relação direta. Já a atmosfera, ela é a camada de ar que envolve o planeta. E nós, enquanto organismos, precisamos dos gases que estão na atmosfera para o quê? Para respirar, para trocas gasosas, assim como as plantas também. Já recapitulamos algumas dessas esferas. O que é a biosfera? Então, em linhas gerais, a biosfera ela é a esfera de energia. Por que esfera de energia? Primeiro, é a é a camada onde se tem a maior quantidade de organismos vivendo em conjunto, em harmonia, em conectividade com o meio. Que meio? Com a hidrosfera, com a atmosfera e com a litosfera e com outros organismos. Essa interação entre seres vivos, ela acontece de maneira diferente em todo o planeta e também de forma que há um agrupamento de todos esses elementos. Vamos entender um pouco com essas imagens como acontece essa relação. A gente tem aqui na margem direita uma imagem que traz o seguinte: a litosfera, a hidrosfera, a biosfera circulada e a atmosfera acima. Como a gente já viu agora há pouco, a gente sabe que a litosfera compreende as rochas, a hidrosfera a água, a atmosfera os gases e a biosfera a vida. E você percebe que ela está no meio. Se ela está no meio, significa que ela faz relação direta, tanto com a atmosfera, quanto com a hidrosfera, como com a litosfera. Então, existe alguma relação entre elas? Totalmente. Então, vamos entender a biosfera. A gente tem aqui o planeta Terra nessa outra imagem à esquerda. Você vê o bioma, que existem vários biomas: Caatinga, Manguezal, Pampas, Cerrado, Amazônia. Aí você tem ecossistema, que o ecossistema é o conjunto de seres que estão ali habitando aquele bioma, aquele ambiente. Aí você vai ter população, organismo, toda uma cadeia de relação. E que ela começa em um ciclo. E a gente vai entender melhor esse ciclo posteriormente. O ponto pertinente na biosfera é o ciclo de vida natural, que ele faz parte de todos os organismos. De que forma? Todos nós nascemos, nos desenvolvemos, reproduzimos e morremos. E quando morremos também somos decompostos. Aqui a gente consegue ver algumas imagens, né, de um urso com seu filhote, de um leão caçando, porque quando você está na natureza, você pode ser facilmente predado ou predar alguma coisa. Então, esse nascer e se desenvolver está muito ligado a isso. Quando você é jovem até a fase adulta, ainda mais partindo da questão de um animal, eles agem por instintos e isso vai determinar muito a sobrevivência deles. E esse ciclo, ele faz parte da nossa vida também. Enquanto humanos, a gente passa pelas mesmas etapas.
Quando a gente estuda a biosfera, a gente tem que ter em mente também entender os ecossistemas, que eles estão inclusos dentro dessa esfera. O que seria um ecossistema? É uma área geográfica que abrange animais, plantas, água, solo, tudo em conjunto. Você vai ter um ecossistema marinho, um ecossistema aquático, né, composto de animais que vivem na água, plantas aquáticas e também aves marinhas. Você vai ter um ecossistema terrestre, onde vai ter animais que dependem do solo, e os ambientes, nesse caso, os ecossistemas de transição. Um ecossistema de transição muito conhecido é o próprio bioma do manguezal. Ele transita entre a água e a terra e é muito conhecido por ser um berçário. Por que um berçário? Porque muitas criaturas vão até esse mangue para reproduzir, pela segurança, pela disponibilidade de alimento. Então, tudo isso favorece a escolha desses animais. Aí outra coisa é que a partir da existência desses ecossistemas, a gente vai ter espécies, habitat e nicho. Como assim? Vamos voltar ao exemplo do manguezal. Ele é um ecossistema de transição. Tanto ele transita no mar, quanto ele transita na terra. Espécies específicas, né, elas vão buscar alimento, vão buscar moradia e também se reproduzir. Então, isso favorece determinadas espécies, ou seja, se eu tenho várias aves que vivem por essa região, algumas vão escolher o mangue para se reproduzir. A mesma coisa, peixes, alguns tipos de caranguejo, siri, assim por diante. Então, a espécie ela determina muito bem que tipo de animal vai estar naquele ambiente. Outra questão importante a respeito dos biomas, por exemplo, aqui na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, você vai ter espécies endêmicas que só vivem aqui. Então, é importante que a gente proteja esse ecossistema, né? Porque se a gente destruir, esses animais, consequentemente, vão morrer e vai ficar, assim, todo um desequilíbrio ecológico, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E quando a gente tem ecossistema, tem espécie, a gente também tem habitat. Ou seja, habitat é aquele lugar que aquela espécie vive com outra. Você tem, por exemplo, uma capivara e uma onça que vivem no mesmo habitat. Já o nicho é um conjunto de espécies que vivem naquele ambiente. A gente vai ver isso bem mais claro na questão da população, da comunidade, como elas se relacionam. A gente vai entender agora um pouco sobre população e comunidade. População é quando o indivíduo da mesma espécie vive em uma determinada região. A gente tem aqui como exemplo um lobo, um organismo, e logo abaixo a população de lobos. Esses lobos eles vão ter hábitos, vão ter uma relação entre eles muito específica. Assim como outras espécies vai ter outros hábitos e também relações que só condizem com aquele grupo. O que seria comunidade? Essa comunidade é quando todos os seres vivos conseguem viver em determinado lugar. Por exemplo, esse lobo, ele vive junto com coelhos, com cobras, com árvores, tudo nesse ambiente. A gente pode chamar isso de comunidade. E ecossistema vai ser o conjunto de tudo isso, de população, de comunidades, dos elementos naturais que compõem esse ambiente, é o ecossistema. E esse ecossistema vai estar dentro do quê? Da biosfera. Como a gente viu desde o início dessa aula, ela é uma esfera onde os organismos vivem. E o interessante é que dentro desse ecossistema, a gente vai ter as cadeias alimentares. O que são as cadeias alimentares? Como você pode ver, são animais que têm uma relação entre si, que é uma relação que de alimentação. Nós fazemos parte da cadeia? Sim, fazemos. Quando a gente está comendo um ovo, quando a gente está comendo uma galinha, uma carne, aquela carne pertenceu a algum animal. Então ele foi abatido para que chegasse até a nossa mesa. Então a gente está fazendo sim parte dessa cadeia. Agora vamos entender como acontece essa cadeia. Primeiramente, tem que ter um produtor. O que é esse produtor?
geralmente, ele é uma planta. A planta, por si só, ela tem muita energia, que ela consegue absorver através da fotossíntese, né? Que ela consegue esse alimento. Como ela tem muita energia, o primeiro animal, que é consumidor primário, que se alimentar dela, já vai ter um grau de energia elevado. Aí você vai ter o consumidor secundário, que vai se alimentar, nesse caso aqui, do gafanhoto. Aí, em seguida, vai ter o terciário, que é a cobra se alimentando do sapo, e por fim, o consumidor final, que é o gavião. Então vocês conseguem compreender que, tipo, nessa cadeia, é, cada animal vai comer um ao outro. Mas para o quê? Para suprir as suas necessidades alimentícias. E é interessante notar que essa energia ela vai sendo perdida dentro desse ciclo. Como e por quê? Primeiro, a questão é que, desde que saiu do produtor, essa energia ela começou a ser fragmentada, ela foi ficando cada vez menor. Então, se esse gafanhoto aqui ele conseguiu absorver muita energia, essa cobra ela já vai ter bem menos energia. E o gavião, por comer essa cobra, já não vai conseguir tanta energia. E a gente consegue também relacionar isso, por exemplo, um sapo. Você acha que ele se contenta apenas com um gafanhoto? Não. Ele vai comer vários insetos durante o dia ou a noite, assim também como a cobra. E isso significa que quem está no topo sempre precisa se alimentar cada vez mais. Aí a gente também tem dentro dessa cadeia alimentar os decompositores, que eles são o quê? Responsáveis por devolver a matéria, aquele corpo, né, em decomposição, para o meio ambiente. Porque tudo que está na natureza é transformado. Como a gente já ouviu falando naquela frase, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E a cadeia alimentar está aí para isso. E a partir do momento que a gente quebra com essa cadeia, vamos dizer assim, começa a extinguir os sapos ou as cobras, aí você tem um bloqueio. E isso vai ocasionar um desequilíbrio ecológico, que muitas vezes se torna irreversível. E isso é muito complicado. E essa complicação que a gente falou da cadeia alimentar, ela está diretamente relacionada, né, com o bioma, com a biosfera e com o ecossistema. Se a gente está quebrando com, com essa cadeia, os biomas serão afetados, o ecossistema também será afetado. Então, a gente vai ter essa extinção, talvez, de espécies que só são encontradas nesses ambientes. E cabe a nós, enquanto pessoas, pensar ecologicamente correto em práticas que a gente possa estar protegendo esses animais, estar protegendo esse ambiente, as plantas de forma geral, porque elas são importantes para o meio ambiente. E a gente tem que mudar esses hábitos para que a gente tenha um resultado legal. E somos natureza. Em que sentido? Que a gente precisa estar sempre melhorando nossas práticas, o nosso olhar sobre o mundo, sobre o planeta, sobre o ambiente que a gente está inserido.
Aqui a gente tem mais algumas considerações, né, sobre o que a gente vê em biosfera, que ela precisa da existência direta, né, da litosfera, da hidrosfera, da atmosfera, até porque somos seres que vivem em conjunto com esses elementos. Então, se esses recursos acabarem, isso também vai nos acabar. Não somente nós, os animais e as plantas que também dependem. E engloba todos os ecossistemas que estão presentes, desde as altas montanhas até o fundo do mar. E esses ecossistemas, por mais que eles já tenham sofrido impactos humanos, muitos deles ainda seguem inexplorados. E uma opinião pessoal, eu acho que é até bom que eles não tenham sido explorados, porque infelizmente as pessoas não sabem cuidar ou não sabem explorar da forma que deveria ser feita. Explorar para ser renovado, não, explora para acabar. E não deveria ser dessa forma. E nós, humanos, temos relação direta com todas as camadas. Porque você vê, se, se não tem água, a gente não consegue sobreviver. Se não tem. Por que a gente não consegue sobreviver? Nossas células, nosso corpo, ele demanda muita água. Nosso corpo ele é formado do quê? Por mais de 70% de água. Então significa dizer que a gente precisa de água constantemente. E o nosso metabolismo ele carece disso. A questão dos gases. Sem o oxigênio, a gente também não conseguiria fazer a respiração. Eu já falei em aula para vocês que, por exemplo, a gente tem vários tipos de gases: hidrogênio, nitrogênio. E quando a gente inspira, a gente está inspirando vários gases, mas devido às trocas gasosas, vamos ficar apenas com oxigênio. E isso é bem interessante. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a biosfera, porque ela realmente é uma esfera de extrema importância, assim como as outras. E cabe a vocês estar sempre tendo um olhar mais ecológico sobre o ambiente que vocês estão inseridos, tá, pessoal?